Olá, estudantes do 9º ano de língua portuguesa, como estão vocês? Professor Wagner novamente aqui para a gravação de mais uma aula, aula de número 23 do 9º ano de língua portuguesa. Como vocês sabem, é necessário separar esse material que será utilizado na aula, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário. Já estão acostumados, certamente já deixaram todo o material aí separadinho para nós começarmos a aula de hoje. Vocês precisam também colocar a data relativa ao dia de hoje, ok? Dia, mês e ano, o número da aula e também a disciplina que é língua portuguesa, ok? Prontinho? Então vamos ao que interessa, que é a aula. Mas antes de começarmos a aula, vamos ver o que aconteceu na aula anterior. Falamos sobre as principais características da notícia, do gênero textual notícia, aí, texto informativo, né, um texto preocupado, né, que tem que se preocupar apenas com a divulgação, a veiculação da notícia, da informação, do fato jornalístico. Falamos também sobre gráficos, né, eu trouxe um gráfico para vocês, um gráfico de barras horizontais, e eu trabalhei também com uma notícia, né? Uma notícia sobre sustentabilidade, o tema, né? Sustentabilidade, a manchete, para ser mais específico. Sustentabilidade cresce entre os jovens brasileiros, aponta estudo. Então foi lida a notícia, eu fiz algumas questões sobre essa notícia e vocês responderam. Certo? Então vamos para a aula de hoje. Falaremos sobre diferentes gêneros textuais que tratam do mesmo assunto de forma distinta, né? De forma diferente. Certo? Eu vou pegar alguns pedaços, alguns excertos, alguns fragmentos de textos com os quais nós iremos trabalhar. Então ali, o primeiro texto, é o texto conhecido de vocês já da aula anterior. Sustentabilidade cresce entre os jovens brasileiros, aponta estudo. Os dados foram apurados pelo Laboratório de Pesquisa da Escola de Comunicação, Artes e Design. E ali, a primeira parte. Cresceu o interesse dos jovens brasileiros por temas como sustentabilidade, tecnologia e inovação, 40,4% e 51,1%, percentuais que, desta vez, superam os obtidos por assuntos relacionados à política e a conteúdos acadêmicos. Este é um dos dados do estudo que traçou o perfil de pessoas entre 18 e 34 anos em relação à sustentabilidade e aos 17 objetivos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tem o lead da notícia para vocês aí, no texto 1. Texto 2. Agora, olha um trecho do poema do Tiago de Mello. Sozinho no centro da noite amazônica, escuto o poder mágico do silêncio. Agora, quando os pássaros conversam com as estrelas, e recito silenciosamente o nome lindo da mulher que amo. Está aí o trecho do poema do Tiago de Mello, o texto 2. O texto 3, um pedacinho do artigo de opinião. A ação do homem e o aquecimento global. Quando o assunto é a temperatura do planeta, não há consenso entre os pesquisadores para explicar os últimos fenômenos meteorológicos ocorridos no mundo. Mas de uma coisa se tem certeza: trata-se de um processo sem volta e a ação humana já ultrapassou em muito o limite do aceitável. Está aí um pedacinho do artigo de opinião. Agora o texto 4, aquele gráfico com o qual nós trabalhamos na aula passada. Jovens interessados ou muito interessados em diferentes temas. Ali estão os temas, que eu já li para vocês na outra aula. Olhem de novo ali. São 7 temas, né? 7 temas listados ali e o percentual de interesse de jovens interessados nesses temas, ocupando a liderança ali, o meio ambiente e, em último lugar, a política. Ok? Então os 4 textos aí serão utilizados para nós começarmos a aula de hoje. Já vamos direto aí às questões, né? Agora é com você.
Questão 1. Considerando as características dos gêneros textuais apresentados, relacione as colunas. Então tem lá, ó. Letra A. Prioriza a informação e, em geral, não tem opinião. Letra B. Apresenta-se em forma de barras, horizontais ou verticais, em linhas ou pizza. Letra C. Utiliza a linguagem figurada e polissêmica. E alternativa D, letra D. Fundamenta-se na argumentação, priorizando a emissão de opinião embasada em números. Então, ali à esquerda, à esquerda minha aqui temos essas 4 letras, essas 4 alternativas, e depois ao lado ali os gêneros textuais, o artigo de opinião, a notícia, o poema e o gráfico. Vocês vão relacionar então. Por exemplo, ali, qual texto prioriza a informação em geral, não tem opinião? Qual o gênero textual? Marca a letra relativa a esse gênero. Qual texto apresenta-se em forma de barras horizontais, verticais, em linhas ou pizza? Também pegue a letra relativa a esse gênero e coloquem ali entre as lacunas. Notaram? Perceberam o que é para fazer? Então façam isso e daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos à resposta, vamos à relação correta. Então, artigo de opinião, letra D, fundamenta-se na argumentação, priorizando a emissão de opinião embasada em números, certo? A notícia, a letra A, prioriza a informação e, em geral, não tem opinião. O poema utiliza a linguagem figurada e polissêmica, e, obviamente, o que restou, o gráfico, apresenta-se em forma de barras horizontais, verticais, em linhas ou pizza. Ok? Tranquila essa questão, penso eu. Vamos à próxima ali. A respeito dos textos lidos, é correto afirmar. Então, ali, o texto 1, Sustentabilidade cresce entre os jovens brasileiros, aponta estudo, é o único texto que aborda a temática da sustentabilidade. O texto 1 e o texto 4, jovens interessados ou muito interessados em diferentes temas, tratam respectivamente da sustentabilidade e do interesse do público jovem pelo tema meio ambiente. O texto 3, a ação do homem e o aquecimento global, traz informações sobre o aumento da temperatura do planeta. O texto 2, o silêncio da floresta, traz em seus parágrafos uma descrição poética sobre o silêncio da noite amazônica. Então, ali, o que é correto afirmar? Marquem aí o que vocês acham que é correto, de acordo com o que foi lido, e daqui a pouco eu volto com a correção.
Então vamos à correção do exercício. O texto 1, Sustentabilidade cresce entre os jovens brasileiros, aponta estudo, é o único texto que aborda a temática da sustentabilidade. Será? Não, né? Não é o único texto. O texto 1 e o texto 4, jovens interessados ou muito interessados em diferentes temas, tratam respectivamente da sustentabilidade e do interesse do público jovem pelo tema meio ambiente. Isso, é correto. O texto 3, a ação do homem e o aquecimento global, traz informações sobre o aumento da temperatura do planeta. Também corresponde, né? Correto. O texto 2, o silêncio da floresta, traz em seus parágrafos uma descrição poética sobre o silêncio da noite amazônica. Errado, não é disso que ele trata. Certo? Então vamos lá. Questão 3. Releia o trecho. Quando o assunto é a temperatura do planeta, não há consenso entre os pesquisadores para explicar os últimos fenômenos meteorológicos. A palavra em destaque poderia ser substituída por A. Desaprovação, B. Acordo, C. Censura. Então, consenso, resumindo, consenso é sinônimo de quais dessas três palavras listadas? Desaprovação, acordo ou censura? Pensem, avaliem, escolham a palavra correta, que vocês julgarem correta, e daqui a pouco eu volto com a resposta. Três alternativas apenas, né? Chuchu, beleza, muito fácil. Será? Vamos ver então. Consenso diz respeito a acordo, né? Não há acordo, né? Há divergência entre eles. Certo? Então essa é a questão 3. Vamos agora à questão 4. Assinale a única afirmação incorreta sobre os dados do gráfico. A porcentagem de jovens interessados em meio ambiente é maior do que em política. B. Não há diferença entre o percentual de jovens interessados em religião e ciência e tecnologia. C. Os jovens interessados em medicina e saúde são o segundo menor percentual de interesse. Dessas três, qual é incorreta? Analisem o gráfico novamente, voltem lá, analisem as opções de resposta e na sequência eu retorno com a correção.
Vamos checar qual que é a alternativa incorreta, né? Essa que vocês têm que identificar. Vamos lá, é a C. Os jovens interessados em medicina e saúde são o segundo menor percentual de interesse, tá? Essa daí é a incorreta, certo? Então a gente tem lá a porcentagem de jovens interessados em meio ambiente é maior do que em política. Essa corresponde à realidade, né? A gente tem lá no gráfico, ó. Analise. Meio ambiente, 80%. Política, 30%. Então, é verdadeira. A B. Não há diferença entre o percentual de jovens interessados em religião e ciência e tecnologia. Vejam lá, ó. Exatamente o mesmo percentual, 67%. Ciência e tecnologia está em destaque ali. Então restou a C ali. Os jovens interessados em medicina e saúde são o segundo menor percentual de interesse, né? Não corresponde, certo? Então vamos lá para a próxima questão. Mas antes ali destacar os percentuais, né? Certinho. Ok? Vamos falar um pouco mais, né, sobre o gênero textual tirinha. Nas aulas anteriores, lá atrás, já trouxe para vocês alguns exemplos, né, de tirinhas com os quais nós trabalhamos, sobre os quais nós refletimos. E agora eu vou falar um pouco mais, vou explicar sobre a origem e tudo mais. Então ali, as tirinhas, também chamadas de tiras, são classificadas como um tipo de gênero textual em que uma mensagem é transmitida por meio de uma história contada em 3 ou 4 quadrinhos. Diferentemente das histórias em quadrinhos por causa do seu tamanho, as tirinhas conseguem unir a linguagem verbal, com seus textos, com a linguagem não verbal, do desenho exposto nos quadros. Entre os recursos utilizados nas tirinhas, podemos citar os balões, onde os diálogos e pensamentos são identificados, e a fonte do texto, visto que este muda conforme a mensagem que o autor quer transmitir. Cochicho, grito, sonho, fala e etc. Das primeiras tirinhas de jornal aos recentes lançamentos da LPM. Não é de hoje que os quadrinhos encantam. As primeiras histórias em quadrinho do mundo nasceram na ponta da pena de um suíço, o artista gráfico e escritor Rudolf Topfer, considerado o pioneiro do gênero por ter publicado em 1837 Les Amours de Monsieur Villebois, um suplemento que vinha encartado dentro do jornal dominical e que consistia em 30 páginas, cada uma delas dividida em 6 quadros desenhados e com textos sob as imagens. Já as tiras de jornal, em uma única faixa horizontal, ao que tudo indica, tiveram origem em 1894 no New York World. No ano seguinte, também em Nova York, o The Morning Journal
veiculou o primeiro personagem de tirinhas a ter continuidade. Seu nome, Yellow Kid. Seu criador, o cartunista Richard Outcault. Divertida e muitas vezes politizada, essa forma de contar histórias logo ganhou o mundo, e cada país passou a ter seu próprio jeito de chamá-la. Nos Estados Unidos, as histórias em quadrinhos passaram a ser conhecidas como comics, pois as histórias originais eram sempre engraçadas, cômicas. Na França, foram chamadas de bande dessinée, por serem publicadas em tiras, os bandes, diárias nos jornais. Em Portugal, ganharam o nome de histórias aos quadrinhos ou banda desenhada. Na Itália, foram popularmente batizadas de fumé, que indicam as fumacinhas ou falas dos personagens. Na Espanha, até hoje são conhecidas como TBO, nome de uma revista infantil TBO. No Brasil, durante muito tempo, e hoje ainda, elas foram simplesmente gibi, também nome de uma revista. São diferentes formas de chamar essas historinhas de pequenos quadros, narradas em sequência e que atravessam as décadas encantando crianças e adultos. Então aí um pouquinho sobre a história das tirinhas, né, dos quadrinhos e das tirinhas e dos nomes que elas recebem nos diferentes lugares, nos diferentes países, certo? Então ali eu falei, o texto mencionou o Yellow Kid, aí está ele, ó, a tirinha do Yellow Kid. A primeira tira publicada nos Estados Unidos. Legal, né? Então, refletindo um pouco mais sobre a temática aí relacionada às tiras e também relacionada ainda ao meio ambiente, né? Que é o tema que está permeando todos esses textos que eu tenho trazido aqui para vocês. Então lá, vamos ler uma tirinha. Conhecem essa personagem? Lembram dela? Eu trouxe algumas aulas, apresentei para vocês, certamente vocês devem conhecer de outras aulas, de outros e outras professoras. Eu estou me referindo ao Armandinho, né? O garotinho ali de cabelo azul. Percebam as flechinhas ali indicando os personagens, né? O Armandinho, o amiguinho dele ali, o sapo, e uma personagem adulta ali. É típico das tiras do Armandinho mostrar apenas as pernas, né, dos adultos, né? Porque o foco é dado justamente ao Armandinho, ao que ele diz, a como ele age, certo? O foco principal. Então lá, os personagens, né, os participantes. Pensando no tema principal abordado nos textos das aulas anteriores, o que você acha que a personagem adulta diz para o Armandinho, né? Pensando nos temas aí relacionados à temática do meio ambiente, sustentabilidade, aquecimento global, os temas que permearam todos aqueles textos que eu trouxe para vocês. O que será que a personagem adulta está dizendo para o pequeno Armandinho? Conseguem imaginar? Conseguem pensar em alguma coisa, né, que pode ser dita por essa personagem? Então vamos checar ali para ver. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Então ela faz essa pergunta ao Armandinho, né? Esperem a resposta do garotinho, né? Desse esperto, sagaz, perspicaz personagem. Então, com base na sequência das imagens, ou seja, a linguagem não verbal, o que será que Armandinho respondeu? Então, foi feita aquela pergunta, né, a ele. Qual será que foi a resposta que ele deu? Observem ali a maneira como ele se expressa, né, que a aparência dele, para pensar em uma resposta possível a essa pergunta feita pela pessoa adulta. Então lá. Espero que sim. Depende de vocês. Então ele está trazendo uma espécie de condição ali, né? Ele espera que sim, mas depende de vocês, certo? Vocês, uma pessoa só que apareceu ali, mas ele usa vocês. Por que será? Porque ele está se referindo ao todo, aos adultos, ao mundo, ao universo dos adultos, né? Ok? Então lá. E no último quadro, o que o perspicaz garotinho de cabelo azul falou?
Então notem que agora a feição dele mudou, né? Ele está, parece que um pouco irritado, um pouco incomodado, um pouco descontente. O que será que ele disse, né, para essa pessoa que interage com ele? Conseguem imaginar alguma coisa? Então vamos ver. Tentem não destruir tudo até lá. Olha só que resposta inteligente, né? Que nos faz pensar, nos faz refletir, certo? Tentem não destruir tudo até lá. Ok? Só assim ele vai poder cuidar. Como é que ele vai cuidar de algo que não existe? Para ele cuidar, precisa existir a natureza, né? Preservado e tudo. Ok? Então aí, vamos ler a tirinha novamente. Agora a sequência ali toda da tira. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Aí, fez mais sentido, né? Ficou agora a sequência toda ali, com a linguagem verbal associada à linguagem não verbal, que é algo típico, né, nas tirinhas. Certo? Então vamos ali, ó. Agora é com você. A questão de número 5. Depende de vocês. A expressão em destaque estaria se referindo a quem? Não, tá, depende de vocês. Então, essa expressão se refere a quem? Alternativa A, a mãe de Armandinho. Alternativa B, aos adultos que convivem com Armandinho. Ou alternativa C, a toda a sociedade de modo geral. Pensem aí sobre essas alternativas e daqui a pouco eu volto com a correção.
Então vamos lá, a correção. Acho que aqui também foi relativamente fácil, né? Então lá, a toda a sociedade de modo geral, né? É a ela que o Armandinho se refere quando usa vocês. Certinho? Questão 6. Qual é a condição que Armandinho estabelece para que ele cuide da natureza quando crescer? Então, de novo, ali eu trouxe o quadro da tira para vocês observarem, né? Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. E aí? Qual que é a condição que o Armandinho estabelece para que ele possa cuidar da natureza? Pensem, leiam, releiam e daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, conseguiu identificar a condição? Vamos ver qual é. A condição é a de que a natureza não seja totalmente destruída até que ele se torne adulto. Então é isso que ele coloca ali para que ele possa cuidar da natureza, como nós já comentamos. Ok? Certinho? Entenderam a ideia ali? Vamos agora à questão de número 7. Apenas uma pessoa interage com Armandinho. Por quê? No segundo quadrinho ele usa vocês ao se dirigir à mulher. Então ele está falando com uma pessoa apenas, e uma pessoa está falando com ele, que é o que é mostrado ali na tira. Mas por que ele usa o plural? Ele usa vocês. Eu falei sobre isso há alguns minutos. Pense, analise, releia a tira, reflita, e daqui a pouco eu volto com a correção e o comentário.
Pode parecer que há uma incoerência, por assim dizer, no que diz respeito à concordância. Ele fala de uma pessoa, usa o plural, né, mais de uma pessoa, mas não. Esse vocês dele é intencional, é uma sacada inteligente, na verdade. Vamos descobrir por quê? Então lá. Porque Armandinho se refere aos adultos em geral, tomando a mulher que conversa com ele como representante desse grupo, certo? A mulher que está ali representa o grupo dos adultos, né, que são os principais responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. As crianças também podem e devem ajudar, obviamente, mas os adultos são aqueles que devem comandar esse processo todo aí. Ok? Entenderam a ideia? Espero que sim. Então vamos agora para a última questão, ainda tratando aí da tira do Armandinho. Questão 8. Refletindo sobre a fala de Armandinho, tente não destruir tudo até lá. O que você responderia ao garoto se estivesse no lugar da mãe dele? Então, vamos fazer aqui um exercício aí de alteridade, por assim dizer, de se colocar no lugar do outro, né? Se coloque no lugar da mãe do Armandinho, da personagem adulta ali que está conversando com ele. O que você responderia ao garoto se estivesse
no lugar da mãe dele? Como é que seria essa resposta? Pensa, para você pensar na resposta, tem que lembrar, né, do que ele disse, né, da afirmação do Armandinho, né? Tente não destruir tudo até lá. Que é uma afirmação bastante perspicaz, bastante inteligente e até um tanto quanto ousada, considerando que ele é uma criança, né? Que ele é um garotinho. O que você responderia? Pensou em uma possível resposta aí? A resposta a essa questão é uma resposta, na verdade, pessoal, né? Uma resposta aberta e há diversas possibilidades. O que eu, por exemplo, diria, né, enquanto adulto, se ouvisse isso de uma criança? Eu diria algo como: muito bem, eu certamente vou tentar fazer isso, né? Vou tentar fazer a minha parte para que haja um cuidado maior com o meio ambiente, né? E tentar influenciar outras pessoas para que elas ajam dessa forma também, né? Porque não adianta nada, né, uma atitude isolada, é preciso que haja uma atitude em conjunto, apesar de que tudo começa, né, da pessoa, né, começa da atitude isolada, que vai se ampliando, vai se avolumando até conquistar, alcançar mais pessoas. Certo? É isso. A aula de hoje chegou ao final, resposta pessoal. Chegamos ao final da nossa aula, então cuide-se e até breve. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.